pessoal, olá queridos leitores. Vamos então a mais um encontro para ler o livro Me Abraça Forte da doutora Sue Johnson. No capítulo passado eu falei sobre uma nova compreensão a respeito do amor e hoje nós vamos ler juntos o capítulo que tem o seguinte título: Para onde foi o nosso amor? A perda da conexão. E antes de entrar com mais profundidade aqui nesse capítulo, eu quero fazer uma breve introdução sobre a principal teoria que a Sue Johnson se baseia em todo o livro, que é uma teoria que se chama Teoria do Apego, do John Bowlby. Ele é muito conhecido na área da psicologia, na área de saúde mental. E o que o John Bowlby entendeu? Ele estudou os vínculos emocionais das crianças e dos bebês, de como que nos primeiros anos de vida, a gente cria um vínculo, a gente cria uma relação de dependência e de necessidade com os nossos cuidadores, que na maioria das vezes são os nossos pais, mas a gente sabe que não somente. E o que o Bowlby foi percebendo? Que a criança, quando ela percebe que há uma ameaça à proximidade dela com aquela pessoa que é a sua principal fonte de afeto, a criança ela vai se manifestar de alguma forma, ela vai reagir a isso e ela pode reagir de várias formas diferentes. Ela pode reagir chorando, fazendo o que a gente muitas vezes entende como uma pirraça, ela pode gritar, espernear, ela pode tentar ficar mais distante, por incrível que pareça, ela quer proximidade, mas ela fica mais distante, porque como ela sentiu que tem aquele afastamento, ela tem um entendimento de que ela precisa continuar distante para ela se manter segura, que ela precisa lidar com as necessidades dela sozinha. Então tem vários comportamentos que uma criança tem quando ela sente esse distanciamento. E aí a Sue Johnson percebeu que na vida adulta nós também temos esse tipo de comportamento. A diferença é que a Sue Johnson estudou esses comportamentos, essas reações nos adultos dentro de relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais. Porque quando estamos nos primeiros anos de vida, nós temos uma necessidade de nos vincularmos com alguém, com um cuidador, para que essa pessoa seja a principal responsável para satisfazer as nossas necessidades fisiológicas e emocionais. Já na vida adulta, quando escolhemos estar num relacionamento amoroso, a pessoa que vai ser a responsável para satisfazer essas nossas necessidades, que agora não são mais fisiológicas, mas apenas emocionais, é a nossa pessoa, é a nossa parceria. E essa expectativa que nós temos sobre essa pessoa satisfazer as nossas necessidades, ela muitas vezes ela é inconsciente. A gente nem sabe, nem tem consciência de que muitas vezes a gente entra num relacionamento para isso, para ter as nossas necessidades emocionais atendidas. A gente dá várias respostas para essa pergunta. Por que você se casou? Por que você escolheu essa pessoa? Mas muitas vezes nessas respostas a gente não encontra, eu me casei com essa pessoa para ela satisfazer as minhas necessidades emocionais. Não, a gente fala, porque eu quero ter uma companhia, porque eu quero ter uma família, porque eu quero ter um apoio. A gente vai dando respostas diferentes, mas na essência a gente encontra a mesma coisa, que é essa necessidade inata que nós temos de estabelecer vínculo com outra pessoa. Então, aqui nesse capítulo, a Sue Johnson vai explicar o que acontece conosco, o que nós experimentamos quando há uma perda de conexão. E ela também explica como que essa perda de conexão acontece nos relacionamentos. Então, eu vou lendo aqui junto com você, eu já li, separei aqui os trechos principais que eu quero trazer para você, mas tem alguns trechos que foram tão... trazem de forma tão clara e objetiva a ideia que eu realmente vou ler. Então, ela começa o capítulo dando o exemplo de 3 casais, que eu não vou ler aqui, mas são casais que enfrentam problemas que são muito comuns
de vários casais. Enfrentam problemas sobre dinheiro, finanças, enfrentam problemas sobre a forma de educar os filhos e também e o terceiro casal enfrenta um problema sobre traição. Um dos dois teve uma situação de infidelidade do passado, então é difícil para eles se reconectarem depois dessa situação. E aí a Sue Johnson traz pra gente uma compreensão do o que está por trás das discussões que esses casais têm, tendo esses assuntos como conteúdo das discussões. O que está por trás, o que está na profundidade dos problemas deles, são eles não se sentirem emocionalmente seguros dentro do relacionamento. Então, quando a criança, não sei se você que está me ouvindo tem filhos ou tem convivência com crianças, o que acontece com a criança que está ali brincando num parque com a mãe e aí essa criança, ela vê um bicho e ela fica com medo daquele bicho? Qual que é a primeira reação dessa criança? Se você tem filhos ou se você convive muito com crianças e se você já levou uma criança para brincar no parquinho em algum momento, provavelmente você já experimentou uma situação assim. A primeira reação dela é correr em direção à pessoa que tá ali junto com ela. Pode ser a mãe, pode ser uma babá, um parente, enfim. Mas ela vai sair correndo para aquela pessoa que naquele contexto representa para ela a segurança que ela precisa naquele momento de medo. E na vida adulta, a gente também se comporta dessa forma quando temos uma situação que nos causa medo dentro do relacionamento. Que tipo de situação pode causar medo no nosso relacionamento? Qualquer situação. Qualquer situação pode ser um gatilho para a gente sentir que o relacionamento está ameaçado, que a minha conexão com a outra pessoa está ameaçada. Então, eu dei um exemplo aqui de uma reação que uma criança pode ter quando sente medo. E o adulto ele também vai ter esse tipo de reação. Ele pode buscar de forma ansiosa e amedrontada a conexão. O outro ponto aqui que a Sue Johnson traz é o seguinte, que a maioria das brigas, na verdade, representa protestos contra a desconexão emocional. Então, talvez essa criança teria uma reação diferente lá no parquinho. Ela iria ficar parada lá. Não, deixa eu dar outro exemplo. Talvez essa criança não viu um bicho. Vou dar um outro exemplo. Ela caiu e se machucou. E ela não consegue nem levantar. Ela tá ali machucada, o joelho tá ralando, aquele negócio tá ardendo. E ela começa a gritar, a chorar. Qual que é a intenção dela ao fazer isso? É trazer a mãe de volta, é trazer a mãe para perto dela. Porque ela tá se sentindo assustada, ela tá com dor, ela tá em sofrimento. Então ela quer a proximidade com a mãe. Ela quer aquela segurança que a mãe oferece, aquele afeto, aquele carinho, aquele aconchego mesmo do colo da mãe. Então, quando a criança tá ali sentada, chorando, berrando, ela não tá tentando confrontar a mãe ou criticar a mãe, reclamar, cobrar da mãe, nada disso. Ela tá querendo atenção, ela tá buscando carinho. E a Sue Johnson traz essa compreensão para nós, que muitas brigas dentro do relacionamento, elas representam, na verdade, uma busca pela conexão com a outra pessoa, uma busca de segurança emocional na outra pessoa, porque aconteceu alguma situação que despertou em mim um medo, uma ameaça, um risco. Um risco a quê? A minha integridade física? Não. Um risco à permanência do relacionamento. Então a Sue Johnson faz aqui um convite para a gente olhar para as brigas do nosso relacionamento com mais profundidade. Aqueles momentos em que você estoura com a sua pessoa, o que você está querendo dizer para ela de fato? Você está querendo dizer para ela uma crítica? Ou você está querendo pedir atenção, mas não está conseguindo fazer isso do jeito certo? Por outro lado, quando a sua pessoa te cobra alguma coisa, talvez ela não esteja tentando criticar você de alguma forma. Talvez ela não está tentando apontar um erro, uma falha sua.
Talvez ela tá pedindo essa segurança emocional porque aconteceu alguma coisa e ela tá sentindo medo, ela tá sentindo um risco, ela tá sentindo uma ameaça à permanência do relacionamento de vocês, à continuidade da relação de vocês. E aí ela fala o seguinte, que por baixo de toda essa briga, de todo esse conflito que muitos casais enfrentam, na verdade, os parceiros estão perguntando um para o outro: posso contar com você? Depender de você? Você está ao meu lado? Vai atender quando eu precisar, quando eu chamar? Eu importo para você? Sou valorizado e aceito por você? Você precisa de mim? Confia em mim? Você consegue se perceber em alguma dessas perguntas? São essas perguntas que você, na verdade, gostaria de fazer para sua pessoa quando você está gritando, queixando, exigindo um monte de coisas. Sue Johnson diz ainda que a raiva, as críticas, as exigências são, na verdade, chamados à pessoa amada. Chamados para aquecer o coração, para recuperar a emoção e restabelecer a segurança. E aí ela explica pra gente um conceito de pânico primitivo, que é um medo muito intenso que a gente sente quando tem essas situações que no nosso entendimento, na nossa interpretação, são ameaças. E aí a Sue Johnson vai dizer que geralmente nós temos duas reações diante desse pânico primitivo que nós sentimos. Ou nós vamos nos tornar muito exigentes com a outra pessoa, tentando ter um consolo, uma tranquilização, ou então a gente vai se afastar, tentando se acalmar e tentando nos proteger. Que ela fala que essas estratégias elas são inconscientes, então a gente nem se dá conta de que está fazendo isso, e que isso até funciona até certo ponto, mas que quando isso acontece de forma repetitiva, isso vai causando afastamento entre o casal, porque um vai se sentir ameaçado e vai sentir essa insegurança constante, vai estar o tempo todo ali exigindo atenção, exigindo proximidade, e quanto mais chega essa exigência de proximidade, mais a outra pessoa vai ficar na defensiva, tendo uma necessidade de um afastamento. E aí ela faz uma pergunta de por que a gente simplesmente não escuta os pedidos de atenção e de proximidade da nossa pessoa. É uma pessoa tão importante para nós, que a gente ama, que a gente respeita e que a gente quer ver bem, por que a gente não consegue ouvir quando a outra pessoa faz essas manifestações na tentativa de ter uma proximidade? E aí ela explica que a gente está distraído com outras coisas ou está preso nas próprias expectativas. E ela também fala que quando a gente protesta querendo a atenção da outra pessoa, inclusive quem protesta querendo atenção se afastando, também está protestando querendo atenção, ela diz que quando a gente faz isso, nós não estamos comunicando de verdade o que a gente quer. Estamos mandando sinais que são confusos e aí a outra pessoa não consegue nem atender a uma necessidade que a gente precisa porque a gente muitas vezes não sabe comunicar essa necessidade e também muitas vezes a gente não tem nem consciência de quais necessidades são essas. E aí a gente acaba exigindo em vez de pedir. E aí a Sue Johnson também fala sobre os diálogos diabólicos, que a gente vai aprofundar nisso mais pra frente, que são padrões de comportamento que o casal estabelece sem perceber que acontece. E ela fala que o mais dominante desses diálogos diabólicos é o que ela chama de polca do protesto. Que nesse tipo de diálogo há um padrão de repetição em que uma das pessoas se torna crítica e agressiva, enquanto a outra pessoa fica distante e na defensiva. E aí é que eu falei agora há pouco. Quanto mais um estabelece esse lugar de crítico e de agressivo,
mais a outra pessoa reforça esse lugar de distância e de defensiva. E ela cita uma pesquisa do Gottman, inclusive eu estive postando no meu Instagram recentemente os 4 cavaleiros do Apocalipse, segundo Gottman, que são 4 comportamentos que são extremamente prejudiciais para o relacionamento. Ela cita uma pesquisa que ele fez que constatou que casais que ficam presos a esse padrão de agressivo, exigente versus defensiva e distância, que eles, nos primeiros anos de casamento, eles têm 80% de chance de se divorciarem em 4 ou 5 anos. E aí ela traz um ponto muito importante sobre o conteúdo das brigas, que o casal tende a ficar preso no conteúdo das brigas. E eu vejo isso o tempo todo no meu consultório, na minha clínica com casais. O casal discute sobre o conteúdo, sobre a situação que aconteceu. Estou lá esperando o meu parceiro, minha pessoa, no restaurante em que marcamos para jantar. E aí eu mandei uma mensagem depois de 10 minutos que eu cheguei, falando, tô aqui te esperando, você já tá chegando e tal. E aí o meu parceiro chega atrasado. E aí eu começo a reclamar. Poxa, mas você chegou 30 minutos atrasado. E aí meu parceiro fala assim, isso depois que já passou, tá? Passou o jantar foi horrível, eu tava de mau humor, foi péssimo. E aí depois que passa eu falo assim, olha, você chegou 30 minutos atrasado, eu fiquei muito chateada com isso. E aí minha pessoa vira e fala assim, não, eu não cheguei 30 minutos atrasado. Eu cheguei 27 minutos atrasado. Não, 27 foi um exemplo muito ruim. Ficou muito próximo. Minha pessoa vai dizer assim, eu cheguei 20 minutos atrasado. E eu vou falar, não, você chegou 30 minutos atrasado. E aí a gente vai entrar numa discussão que um defende 20 e eu defendo 30, como se o importante fosse isso, como se o importante fosse a situação. A situação não importa, o motivo da briga não importa. Importa como cada um se sentiu, importa o significado que cada um atribuiu àquela situação. Então, para mim, ele ter se atrasado, não interessa se foram 20 ou 30 minutos, significa que eu não sou importante, que eu não sou prioridade, significa que eu fiquei abandonada ali no restaurante. Para a minha pessoa, me ouvir queixando desse tempo significa que eu não valorizo o tempo que aquela pessoa gastou para chegar, o esforço que essa pessoa teve para chegar ali naquele horário. Significa para minha pessoa que nada do que ela faz está sendo suficiente. Olha como tem elementos, tem questões muito mais profundas e muito mais importantes sobre 20 ou 30 minutos. E a Sue Johnson, ela fala sobre isso aqui. Que os casais vão discutindo sobre conteúdos, sobre coisas, sobre situações. E ela fala, o motivo da discussão não importa. E que os casais ficam presos aos conteúdos das brigas. O último ponto importante que eu quero destacar desse capítulo é o do que a doutora destaca, que essas manifestações, essas reações diante do risco no relacionamento, elas acontecem com todo mundo experimenta esse medo, esse pânico primitivo. Porém, algumas pessoas sentem segurança dentro do relacionamento. Elas conseguem vivenciar e estabelecer um vínculo seguro. E quando isso acontece, elas conseguem sair mais rapidamente desse estado de pânico primitivo. É como se elas conseguissem desligar mais rápido esse sistema de alerta, esse medo, esse pânico que é acionado em situações que podem ser diversas. Ela fala o seguinte: as ameaças que sentimos podem vir do mundo exterior e de dentro de nós. Podem ser verdadeiras ou imaginárias. É nossa percepção que conta, não a realidade. E aí ela fala que as pessoas que conseguem se sentir seguras e conectadas com a outra pessoa no relacionamento,
Esses momentos, essas situações que são gatilhos ali para esse pânico, para esse medo, elas são como uma brisa gelada que passa brevemente num dia ensolarado. Ou seja, quando a gente tem certeza da conexão, da proximidade que a gente tem com a outra pessoa, a gente consegue se acalmar com mais facilidade ou por conta própria, ou a gente consegue encontrar na outra pessoa esse acalento que a criança busca quando ela tá com medo ali do bichinho que apareceu no meio do parquinho. E eu quero ler o último parágrafo aqui para ficar aí de reflexão para você. Quando amamos uma pessoa e somos correspondidos, andamos com ela sobre uma corda bamba. Se entrarmos em pânico quando os ventos da dúvida e do medo começarem a soprar, se nos agarrarmos um ao outro, se corrermos para o outro em busca de abrigo, a corda vai balançar cada vez mais e perderemos gradativamente nosso equilíbrio. Para permanecermos de pé sobre a corda, precisamos acompanhar os movimentos um do outro, responder às emoções um do outro. Quando nos conectamos, nos equilibramos. Espero que você tenha gostado desse trecho do livro onde a Sue Johnson traz que a gente perde essa conexão por passar repetidas vezes por esses momentos de pânico primitivo e não conseguir encontrar segurança, apoio na outra pessoa, e que ela também traz essa compreensão de como que por trás das brigas tem uma busca de conexão. E espero te ver aí no próximo capítulo, no nosso próximo encontro. Tchau, até lá!